Como você vê o ego? Você já o percebeu? Você tem consciência dele? E se sim, como você o vê? Você o vê como seu inimigo? Você vê ele como algo a ser superado, que em algum momento vai diluir, vai deixar de existir? Ou você o vê como algo importante para a sua percepção de si mesmo? Tem uma história que eu gosto muito, que certa vez um menininho estava andando em uma floresta e ele ouve um choro, assim, baixinho, e ele presta atenção. Ele escuta de novo e ele pergunta: quem está aí? E aí ele ouve uma voz: me ajuda, eu estou perdido. Eu me perdi e eu não consigo voltar para casa. E aí ele diz assim: mas onde você está? E aí a voz respondeu: eu estou aqui, na tua frente. E aí ele olhou e na frente dele tinha uma bolha de ar flutuando assim. E aí ia flutuando e dizendo assim: me ajuda a voltar para casa, eu me perdi. E aí ele ficou assustado, não sabia o que dizer. Ele disse assim: eu sou só uma criança, não consigo te ajudar, mas eu vou te levar até meu pai e ele pode te ajudar, ele é adulto. E aí a bolha disse que podia ser e eles foram correndo para casa, eles estavam próximo de casa. E o menininho foi correndo, bem rápido, entusiasmado com aquilo tudo acontecendo. E a bolha foi indo atrás, flutuando. E eles chegaram em casa e o menininho bateu na porta assim rápido, chamou o pai dele. E quando o pai dele abriu a porta, ele começou a dizer: papai, papai, isso aqui aconteceu. Ele começou a explicar e ele estava muito entusiasmado. E tudo aconteceu muito rápido. O pai dele viu a bolha em cima dele e disse: ó, uma bolha. E estourou ela. E aí o menininho se assustou assim, ele arregalou os olhos e começou a chorar imediatamente. Começou a chorar porque tinha matado o amiguinho dele, né? E o pai dele ficou muito curioso, não conseguia entender nada, nada, nada. Né? O menino estava muito feliz, de repente ele estava chorando. E ele chorava muito, ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. E aí daqui a pouco ele escutou uma voz. Era a mesma voz de antes, só que agora ela vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se fosse um eco. E ela disse assim: tá tudo bem, eu consegui voltar para casa. Ou seja, aquela bolha, ela nada mais era do que ar, né, envolto por uma fina membrana de água. Isso que configura uma bolha, né? Só que antes dela se formar, existia o ar e existia a água. Só que quando elas se configuravam juntas naquele formato, elas se chamavam de bolha. Então, quando a bolha estourou, o ar voltou e se dissolveu. E ele voltou para onde ele estava antes, que era a casa dele, né, a qual ele sentia saudade. Então ele disse que está tudo bem, que ele tinha conseguido voltar para casa. A primeira vez que eu vi essa história, eu pensei que então o ego, ele é como se fosse a fina membrana de água que está em volta de algo essencial, algo substancial, que já existia antes, né? E algumas pessoas podem dizer que seja essa centelha divina, alguma coisa do gênero, tem vários termos que as pessoas usam. E quando ele explodiu, ele foi diluído e ele voltou a ser o que ele era antes. Só que é muito interessante porque essa bolha, ela tem lembrança daquilo que havia acontecido, né, na época em que ela era uma bolha, né? Quando ela volta, ela continua com aquela consciência. A consciência, ela continua. Então,
por mais que haja uma iluminação espiritual, um despertar espiritual, essa consciência, essa noção de eu, essa individualidade, né, ou essa percepção de individualidade, como nós nos percebemos como indivíduos, nós nos percebemos como algo, né, apesar da gente estar, apesar da gente ser parte de tudo, a gente se percebe como algo. E essa percepção, ela é extremamente necessária, e sem ela a gente não existiria, a gente não seria dotado de vontades, né? E essa é uma percepção mais profunda do ego, né? Como algo extremamente necessário, como algo essencial. Então, cada um de nós possui a perspectiva de dois seres, um ego e uma alma. Essa ideia mais profunda, essa ideia mais essencial, né, seria a alma. E com todos esses desejos e todas essas complicações da vida humana e todos esses estímulos da existência, né, da sociedade, do cotidiano, a gente passa a se identificar com esse ego, com essa identidade que é formada, e a gente se esquece que nós somos alma. E o ego é esse veículo, ele é extremamente importante, ele é o veículo no qual nós nos relacionamos com o mundo externo. Só que na medida em que nós nos identificamos com ele, ele nos impede, isso nos impede de estar aqui e agora, de percebermos no agora, na vida em si. E a gente deve se desidentificar do ego, não por ele ser ruim, ele não é nem bom e nem ruim, né? Mas a gente deve se desidentificar dele por ele ser apenas um mecanismo que nos possibilita a existência, que nos possibilita essa percepção de eu separado do todo, mas ao mesmo tempo parte, porque nós não deixamos de ser parte disso tudo, só que nós temos uma noção de eu, uma noção de individualidade. E essa estrutura do ego, ela é extremamente necessária, nós não existiríamos sem o ego, sem essa noção de individualidade. E o mais legal disso tudo é que mesmo que nós nos desidentificamos com esse ego, ele continua existindo. Ele não some, ele não desaparece, né? Como a gente pode acabar se confundindo com essa história, né, da bolha, por no momento em que ela estoura, ela passa a deixar de existir e agora aquele ar ele está diluído no todo, mas ele ainda existe uma consciência, ainda existe uma percepção dele ali. Então ele não some, ele não deixa de existir, mas com uma consciência maior, como uma percepção, uma identificação, como você sendo essa consciência para além, essa alma, o ego ele passa a ser um mecanismo. Ele sempre foi um mecanismo, mas agora não existe mais a identificação com ele. E o ego ele é esse instrumento extremamente importante, extremamente poderoso e magnífico, né? E a gente pode aproveitar essa existência sabendo que não somos ele. Comente aí o que você acha, o que você achou, se você gostou, deixe um comentário. Se você assistiu até aqui, né? Muito obrigado.